mas não a igreja como um todo, como nós chamamos, porque muitos que estão dentro da chamada igreja, eles não estão em comunhão com Deus, estão vivendo em pecado, estão vivendo dentro de muitas idolatrias, às vezes estão vivendo aí contrários à palavra de Deus e acreditando e praticando coisas contrárias à palavra de Deus. Então tem um nome de igreja, mas não são igreja, e no arrebatamento não sobem. Então, a igreja de Cristo, ela tem que se separar do pecado, não ter comunhão com o pecado, não participar do pecado alheio. E ela deve trabalhar para o Evangelho. Ela deve, onde o pecado estiver, ela deve combater o pecado, falando que é pecado, combatendo esse pecado, ensinando a verdade, o que é certo, o que é correto. Então esse conceito de separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e os crentes, entre o seu povo. Então, segundo a Bíblia, separação abrange então duas dimensões aí, sendo uma negativa e outra positiva. Então a separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é aí contrário a Jesus Cristo, a justiça e a sua palavra, a palavra de Deus. Então nós vamos separar moral e espiritualmente do pecado, sair fora de tudo que não condiz com a santidade e a palavra de Deus. E acercar-se de Deus com estreita e íntima comunhão, mediante a dedicação e a adoração e o serviço a Ele. Então tem esses dois lados aí, a separação espiritual do crente. Ele separa-se do pecado, deixa o pecado lá e ele fica aqui. Deixa os que querem viver no pecado lá e ele fica aqui. Ele pode pregar para eles, ensinar a palavra de Deus para eles, mas não participar dos pecados deles. E tem outra conotação, então, a separação, que é se aproximar de Deus, é olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e ter Ele como molde, né? Como alvo. E você caminha, você nunca vai chegar a ser Jesus, nem igual a Jesus, mas pode ser semelhante. Então você vai caminhando para Jesus, vai vendo como Ele era, o que Ele pregava, o que Ele ensinava, como Ele vivia, e vai se moldando ali de acordo com Jesus. Então esse é um processo de santificação. Separa do pecado, se aproxima de Deus. Então qual deve ser a nossa atitude de separação espiritual para Deus? Então nossa atitude deve ser de separação do mal, deve ser de ódio ao pecado, ódio à impiedade e à conduta de vida corrupta do mundo. Veja Romanos 12:9, Hebreus 1:9, 1 João 2:15. Deve ser também o quê? Uma oposição à falsa doutrina. Então, nós devemos manter uma posição rígida contra as falsas doutrinas que tentam entrar na igreja. Isso é função de todo crente. Combater as falsas doutrinas, tomar cuidado com as falsas doutrinas, porque elas podem levedar toda a massa, pode atrapalhar toda a igreja, pode trazer um grande prejuízo à igreja, por causa daqueles que são fracos na fé, por causa daqueles que não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, e acabam então adotando falsa doutrina que vai afastá-lo de Deus. Ele vai acabar perdendo a sua salvação por causa dessa falsa doutrina. Então, temos que combater a falsa doutrina, temos que ter um amor genuíno para com aqueles de quem devemos nos separar. Devemos amar os nossos inimigos, amar esses que estão com a vida errada, aqueles que ensinam doutrinas falsas e tudo, amá-los, orar por eles, mas não participar dos pecados deles. E nós devemos aí ter temor de Deus e nos aperfeiçoarmos então na santificação. O crente que deixa de separar-se da prática do mal, da prática do erro, né, da impureza, o resultado inevitável será a perda da sua comunhão com Deus, da sua aceitação pelo Pai e de seus direitos de filho. Então perderá a sua salvação. Então não pense que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Você deve manter a sua separação para Deus. Separação do pecado, deixa o pecado para lá. Separação para Deus, união mais e mais com Deus. E manter essa comunhão. Porque se você passar para o lado do pecado e voltar para o pecado,
Jesus não vai morrer por você de novo, não tem jeito. Ele morreu uma vez só, o sacrifício foi único. Se você voltar ao pecado, você vai perder a sua salvação. Qual deve ser então o relacionamento entre o crente e o mundo? Primeiro aí de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, veja aí, quem ama o mundo, né, quem participa do sistema mundano, governado por Satanás, não é de Deus, não agrada a Deus, está longe de Deus. Então não pode ter comunhão com Deus. Essa palavra concupiscência, que muitas vezes você fala concupiscência, mas é concupiscência mesmo, essa palavra significa ambição, desejo. E esse desejo, essa ambição sempre levando para o lado mal. Porque existe uma ambição que a pessoa tem, por exemplo, de ter uma casa, de ter um carro, de poder estudar seus filhos, de ter uma roupa boa. Isso é uma ambição, mas não é um pecado, é um desejo que todos os seres têm. Todos os seres humanos têm um desejo de viver tranquilo. Né? É um desejo, uma ambição. Agora, quando essa ambição passa a ser cega, uma ambição, por exemplo, de se tornar rico, né? Uma ambição de querer ser maior do que todo mundo, então esse tipo de desejo, de ambição, passa a ser pecado. Então essa palavra concupiscência tem sempre então essa conotação de mal, de ambição má, de desejo mal. Então, concupiscência dos olhos, né? Concupiscência aí da alma, né? A entrada da alma vem aí dos olhos, do enxergar, né? Do teu conhecimento daquilo que está à sua volta, conhecimento material do que está à sua volta. Então tem a concupiscência e ela é separada aí, concupiscência da carne, dos olhos, e tem a soberba da vida. Eva foi tentada desse jeito, né? Todos nós somos tentados desse jeito, nesses três aí, dessas três formas, nessas três partes, vamos dizer assim, onde o ser humano ele tem o seu conviver diário. Então, a concupiscência da carne é esse participar material nosso, é o corpo nosso, né? Aí entra o comer, entra o sexo, o dormir, se vestir, então essa parte do corpo. Tem a concupiscência dos olhos, que é aquele desejar aquilo que você não tem, né? É você querer o que o outro tem, é você estar olhando e querendo, né? E a soberba da vida é o desejo de ser superior aos outros. É aquele desejo que leva a pessoa a querer até ser Deus, né? É o que Satanás teve, desejou subir até o trono de Deus e ser igual a Deus ou maior do que Deus, né? Queria subir até acima do trono, queria ser aí o que Deus é. E não tem jeito, o Criador não é igual à criatura, a criatura nunca será o Criador. Então esse desejo é um desejo satânico, soberba da vida. Então essa palavra aí, mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, essa palavra mundo vem da palavra cosmos. Frequentemente se refere então ao vasto sistema de vida desta era, fomentado aí por Satanás e existente à parte de Deus. É claro que quando nós falamos cosmos, você pode ter a ideia de planetas, né? De constelações, né? Você tem aquela ideia, cosmos, mas não é isso que está sendo falado aqui. Essa palavra mundo e o seu significado aqui neste versículo, então é o sistema mundano, é o sistema fora da Bíblia, é o sistema que vive contrário à palavra de Deus, onde Satanás é o príncipe desse sistema. Por isso que Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, né? Satanás é chamado então o príncipe desse sistema mundano. Não quer dizer que ele é dono, nem que ele manda no mundo onde nós estamos, a terra, o sol, não é isso. Mesmo porque Jesus, quando ressuscitou, diz:
todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quem manda é Jesus, não é Satanás. Então, não confunda sistema mundano governado por Satanás, que é aí o sistema do pecado, né, com o mundo, terra, sol, lua, né, tá? Não confunda isso. Então, em que consiste esse sistema mundano? Consiste, então, não somente nos prazeres, obviamente, malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião